Queridos amigos, a nossa alegria se renova quando temos a oportunidade de poder partilhar convivências, informações, percepções de vida à luz do pensamento espírita. Há bem pouco tempo surgiu no Vaticano uma audiência que ficaria inesquecível. Era ainda sobre o papado de João Paulo II. Era uma audiência que parecia ser apenas mais uma. No entanto, ela deveria se revestir de características muito especiais, porque a personalidade que vinha era um representante da comunidade judaica e se tratava de um grão-mestre, de um rabino, que se chama Israel Lau. João Paulo, àquele tempo, nos últimos tempos, do seu tempo de vida físico, ele apresentava Parkinson e estava muito comprometido a sua saúde. E, portanto, pediu para que ele pudesse receber as pessoas de uma forma mais reservada, naturalmente que sentado, e num tempo pequeno. E quando a personalidade, no anonimato, se aproximou, sem que ele pudesse saber de quem se tratava, em logo sendo permitido a sua aproximação e apresentação, Israel falou mais ou menos assim: Santidade, no ano de 1942, surgiu a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci exatamente nesse período. E aconteceu nesse período um fato muito curioso. Porque essa criança que tinha 2 anos de idade, em 44, foi assaltada na Polônia, nos arredores da Polônia, por uma visitação da polícia nazista. E a polícia nazista conduziu o pai dessa criança, que contava apenas com 2 anos, a sua mãe, em vendo o seu filho e ela mesma correrem risco, fez o que muitas mães dificilmente conseguem fazer sem muita dor. Conduziu a criança para uma outra mãe católica, muito amiga, e pediu a essa mãe, contando o acontecido, de que ela pudesse dispor de um pouco mais de amor a fim de acolher o seu próprio filho. A mãe católica ficou reticenciosa, pensativa. E a mãe, outra judia, que tinha visto seu parceiro ser levado para o campo de extermínio, disse: eu quero que você fique porque eu e o meu filho seremos a próxima vítima. E assim, a mãe católica, sensibilizada, aceitou. E quando aceitou, a mãe judia disse: mas eu quero estabelecer uma condição. Eu tenho a impressão que o meu filho tem um compromisso com a divindade, tem uma missão a desenvolver. E eu gostaria que quando acabasse a Segunda Guerra Mundial, porque ela haverá de acabar um dia, se eu não estiver mais viva, você conduza Israel para que ele possa ser naturalmente educado e criado segundo a nossa tradição judaica e segundo o judaísmo. A mãe católica ficou ainda mais hesitante, já tinha aceito, mas uma mãe dar um filho para salvá-lo já é uma atitude incomum. Então, ela revestiu-se de mais amor e disse sim à mãe católica. Porque quando você adota um filho, dificilmente você abre mão depois. Então, era uma doação numa condicional muito difícil e muito intrigante. A mãe judia foi. A criança ficou com 2 anos. 2 anos depois, a Segunda Guerra Mundial acabou. E quando acabou, ela levou consigo aquela mãe judia que também foi para o campo de concentração. O garoto contava com 4 anos. Então,
A mãe católica não sabia agora o que fazer, já que a criança estava com ela, e ela desejava batizá-la, mas ficou com aquele pensamento, que foi a confidência feita entre duas mães, de que ela deveria encaminhar o filho a Israel. Para resolver o seu conflito, ela procurou o pároco da sua cidade, e assim o fez, levou ao pároco. E quando chegou diante do pároco, ela disse: o meu filho, eu o adotei, mas ele é judeu, e narrou a circunstância da adoção. Eu me comprometi em enviá-lo para Israel. Eu devo batizá-lo ou devo enviar a Israel? O pároco sensível, impregnado do espírito do cristianismo, disse: se você se comprometeu com ela e assumiu esse pacto de confiança, você não pode naturalmente romper com a confiança que uma mãe, no sacrifício do seu amor, doou seu filho e fez um pedido, e você confirmou de que faria o que ela efetivamente solicitou. Então, eu sugiro que você encaminhe a criança. Ela se o fez. Encaminhou agora, com 2 anos de convivência, já com seu sentimento maternal profundamente desenvolvido em torno daquela criança adotiva, mas que passava a ser o seu próprio filho. Ela fez como fazem as mães o segundo sacrifício e doou novamente o seu filho de adoção para que Israel pudesse educá-lo segundo a tradição judaica. Aquele homem olhou para o sacerdote máximo da Igreja Católica e disse: o curioso, Sua Santidade, é que este homem sou eu, o grão-mestre, rabino, Israel Lau. Mas o mais curioso ainda, Sua Santidade, é que aquele pároco era o Senhor. Os dois se levantaram, demoradamente se abraçaram entre lágrimas. A vida é assim. Ela promove reencontros por caminhos que nós homens não conseguimos entrever. Quando reencarnamos, nós trazemos um sentido existencial. Se seguirmos a intuição que a divindade nos confere, ela naturalmente nos remeterá aos nossos grandes objetivos que planejamos antes de renascer. Quem haveria de dizer que diante de uma tragédia como a Segunda Guerra Mundial, a perda de um pai, a viuvez de uma mãe, a dor de uma mãe ter que doar o seu filho depois de perder o seu parceiro, não há dor mais grave, segundo os estudos psicológicos, estatísticos, do que a dor de uma mãe perder um filho. Então, dar um filho é uma experiência, às vezes, tão mobilizante, tão traumatizante, tão difícil, que só quem ama muito pode fazê-lo e poder sublimar com seu amor o espírito de sacrifício. Mas uma mãe receber outro filho de uma outra mãe e acolhê-lo como seu próprio filho, é uma das atitudes mais nobres que alguém pode fazer no âmbito da maternidade, do coração, que vai além do útero. Mas imagine que é alguém que adota no coração e depois tem que tirá-lo para devolver a vida, como fez a mãe católica. Foi um outro gesto de amor e de sacrifício para que aquela criança pudesse estar onde deveria estar, assumir a sua condição de cidadão judeu e poder ser criado na sua tradição e, numa homenagem ao divino, guardar a humildade e poder ir ao Vaticano, diante daquele que representa a nação católica, e narrar a sua própria história para fazer o encontro de corações, de almas,
que naturalmente se vinculam quando nós observamos o amor com que a divindade nos inspire, ainda que haja demasiado sacrifício aqui, acolá, a vida sempre nos conduz para uma experiência melhor. Porque o distanciamento de uma criança, de uma mãe, e este rabino experimentou a perda do pai, a perda da mãe, e depois a perda de um outro lar. Ele experimentou a perda de 2 lares ao mesmo tempo, numa mesma vida, e foi capaz de se erguer e ganhar o topo maior da condução do seu séquito, que, por assim dizer, lhe segue as orientações judaicas, e fazê-lo como um grande ministro do amor, assim pode fazê-lo. E ser capaz de se deslocar e ir a alguém que representa a figura máxima dentro da expressão do cristianismo da terra em termos de número, que fala de um homem que foi tomado como Messias, mas do que o seu povo não admitiu como Messias. É a supremo respeito, é a suprema tolerância, é o supremo armistício de crenças, povos e nações, que são capazes de poder se vergar quando o amor nos move. Lembro-me certa feita de uma jovem que apresentava síndrome de pânico. Era uma acadêmica de medicina, onde ia, entrava em transe psicológico, a crise do pânico. E ela me procurou porque estava com dificuldade de ir para sua casa, para a faculdade de medicina em Belém. E nós a acolhemos para fazer psicoterapia. E quando fomos fazendo a psicoterapia, ela tinha um lar formoso, adequado. Ela não sabia de onde vinha o medo. Para lhe ajudá-la de uma forma mais profunda, finalmente, decidimos mergulhar no inconsciente profundo e fomos para uma experiência notável, que ela vivera quando fora filha de uma mãe muito pobre. Essa mãe muito pobre, dominada por uma doença que me pareceu ser tuberculose, porque era pulmonar, escolheu uma família para doar a sua filha, e assim o fez, encaminhada por uma outra pessoa que indicou. E ela foi no colo, aquela mãe conduzindo a criança no colo, e ela então foi doada a uma família abastada, sob a orientação de uma intermediária, para que ela pudesse deixar a filha numa condição melhor, mesmo que na orfandade da sua própria presença. Fazer isso é uma atitude de supremo amor, porque era uma mãe solteira, não tinha pai, e escolher uma família para que o seu filho pudesse sofrer menos, a sua filha pudesse sofrer menos. Era de colo. A criança foi criada como uma princesa, amada pela família que a acolheu, porque também não tinha filhos. Era o casal apenas com muito recurso. E, ainda assim, ficou uma grande dor, a dor do abandono. E essa dor do abandono, quando ela desencarnou, ela pôde reencontrar a mãe. E a mãe disse-lhe que não havia abandonado, que havia doado por amor, porque os dias seus estavam contados. E ao fazê-lo, ela o fez escolhendo uma família com a qual ela fora recomendada, a despeito de toda essa movimentação. Aquele espírito que passava por aquela prova de expiação, a despeito de ter recebido esses contornos de esclarecimento, ainda assim, hoje, reencarnado em Belém do Pará, trazia uma sequelazinha, uma ressonânciazinha, com medo de perder o vínculo com a família. A síndrome do pânico, ela era estartada, ela era detonada, quando ela saía e se afastava de casa. Ela não sabia o que é que acontecia, mas, na verdade, no seu inconsciente profundo, é como se ela estivesse perdendo a família, e quando ela mergulha no inconsciente profundo, ela vai para essa experiência que ela ainda não tinha superado de todo, naturalmente, que com outros componentes da vida atual, outros elementos da vida atual, associando-se, gerara-lhe o transtorno de ansiedade
com a crise de pânico, conhecido na linguagem médica. Assim sendo, caríssimos amigos, todos nós temos um curso na nossa existência. Nós não sabemos para onde a nossa vida vai se inclinar. Se soubermos crer na divindade, buscando a intuição e avaliando o que a vida faz conosco, nós haveremos de encontrar o nosso melhor lugar, ainda que venha com alguns sacrifícios, com algumas dores. Dores que podem ser psicológicas, podem ser físicas, podem ser espirituais. Às vezes, o caminho da divindade se faz através desses chamados. Por isso, o notável psicólogo austríaco que criou a logoterapia, que é a terapia do sentido, Viktor Frankl, emergente de um campo de concentração, se liberou de um campo de concentração, sobreviveu a um campo de concentração, graças a esse método que ele inventou no âmbito da psicoterapia, na área da psicologia e da medicina, que é a terapia do sentido, diz ele, que quando no campo de concentração as pessoas perguntavam por que elas estavam sofrendo, ele se perguntava para que ele estava sofrendo. Ou seja, ao invés de se lhe perguntar o que eu quero da vida, ele se perguntava o que a vida quer de mim. É notável essa pergunta. É uma pergunta que nos prospecta para frente. O que a vida quer de mim é para onde a vida está me levando. E o que eu quero da vida é a minha solicitação enquanto sujeito da vida. É por que eu estou aqui, por que eu estou sofrendo. O Espiritismo junta essas duas abordagens. Ele responde o porquê e nos aponta o para quê. É notável a perspectiva da compreensão espírita, porque ele nos explica quais são as motivações de nós estarmos nessa circunstância, às vezes sofrendo, às vezes emparedado em dores excruciantes, mas também ele nos aponta não só as causas, ele nos aponta a seta para onde aquele sofrimento está nos encaminhando, se soubermos responder à pergunta: o que a vida quer de mim? Para que eu estou sofrendo? Não só por que eu estou sofrendo. Responder essas duas perguntas, a ciência espírita consegue, porque ela é uma filosofia que deságua no Evangelho. E o Evangelho nos permite essa conexão com o divino, que nos favorece, sem perder a capacidade de raciocinar, estruturar uma fé de tal modo sólida, que nos permite responder o pelo que estamos sofrendo e para que nós estamos sofrendo. Porque nós não somos sadomasoquistas. Nós não fazemos do sofrimento algo adorável, que nós nos abraçamos, porque quem segura a dor não se cura da dor. Quem se agarra no sofrimento não se libera dele. O sofrimento é uma experiência mestre que nos encaminha para algum aprendizado. Seja o sofrimento físico, seja o sofrimento familiar, seja o sofrimento social, existencial, ou de natureza espiritual, qualquer que seja ele tem causas, mas ele tem igualmente objetivos, ele tem um significado para o futuro. A propósito do pensamento espírita, portanto, nós somos chamados a olhar o nosso aqui e agora, e como diz o Espírito Emmanuel, olhar pelo retrovisor o que está no passado, para não nos voltarmos do passado, para, em compreendendo o passado, seguirmos adiante, fazendo o melhor que há no aqui e no agora. Porque a vida, ela sempre nos coloca onde nós devemos estar. Como Israel Lau poderia supor que, nascendo num campo de concentração ou às mediações de Auschwitz, poderia estar reservado para ele uma vida, depois de sofrer a orfandade de 2 pais e de 2 mães, poder ser uma figura, a poder desenvolver a sua fidelidade ao seu pai Jeová, de tal monta que pudesse marcar a humanidade numa junção de amorosidade quando se vincula
a Carol Wojtyla, o João Paulo II, para poder nos entender de que quando a gente ama e observa os significados da vida, a vida sempre nos impulsiona para onde nós devemos ir. Eu, você, estamos reencarnados no corpo certo, na família certa, no país certo, com as condições todas apropriadas ao nosso processo de crescimento. Não negligenciemos o que a vida se nos colocou, porque há um projeto, há um programa estabelecido. Eu cuidei na evangelização de uma jovem que se adiantou, fez medicina, se formou e trabalha hoje em oncologia médica, oncologia infantil. É, portanto, uma especialidade que quando se nos aponta, parece muito dolorosa, mas ela diz assim: não, Roberto, as crianças são mais fáceis de lidar com o câncer do que os adultos. E ela é essa especialista que traz no seu corpo dramas, alterações no campo das suas articulações. Sofre de uma patologia chamada artrite reumatoide, que eu pude cuidar durante um longo tempo, e cujas causas profundas, os porquês, pelo retrovisor da vida, ela tem bem ciência. Então ela é uma notável médica. E acasalada com seu esposo, ela teve um sonho, acordou e disse: meu bem, eu sonhei que vamos ter uma gravidez, eu vou ter uma gravidez gemelar, uma gravidez de gêmeos. Ele disse: sim, e eu tenho a intuição clara de que eu vou ter um filho deficiente. Ela é espírita, ele não, simpatizante. E ela então disse: e se nascer defeituoso o nosso filho? Disse: vamos aceitá-lo, por que não? Então ela ficou tranquila. 5 meses depois nasceu 2 crianças. E no desenvolvimento da sua gestação, as 2 apresentaram microcefalia, decorrente da contaminação de um vírus, o citalomegalovírus, que ela tinha, e durante a gestação a doença foi ativada, alcançou a criança e atuou no cérebro. As 2 crianças nasceram microcéfalas. Nesse período do Brasil, onde a Zika gerou várias microcefalias. E ela cuidando, junto com o esposo, amorosamente das 2 crianças. As 2 crianças eu as conheci quando elas tinham 6 meses. 1 ano e meio depois, ela que mora no outro estado, voltou a Belém para poder nos fazer um acompanhamento, e a família dela mora em Belém, para que a família pudesse comungar nos encontros afetivos familiares, e ela me trouxe as 2 crianças, e me trouxe também as informações novas. Disse: Alberto, é uma menina e um menino. A menina está avançando tranquilamente. Ela avança de uma forma galopante na recuperação, no seu desenvolvimento, a despeito da microcefalia. Mas o menino está encruado. Os homens são mais encruados do que as mulheres, né? Então, eu comecei a ficar angustiada, porque mãe quer que os filhos sejam tudo iguais, né? Mas eles são diferentes. E eu fiquei angustiada, e frequentando o centro espírita, pedi a Jesus que pudesse melhorar o meu filho, e nada dele melhorar. Os atendimentos espirituais, médicos, psicológicos, fisioterapêuticos, todos sendo exercidos adequadamente, e um vai e o outro não vai. Então ela disse: então, Alberto, um dia muito chorosa, pedi que Jesus pudesse me explicar. Então o Espírito, durante o transe do sono, disse: minha filha, o seu filho vai viver até 11 anos, aproximadamente. E ele vai viver 11 anos, porque se ele pudesse viver longamente como vai viver a sua filha, ele cometeria o suicídio novamente. Ela disse: eu acordei e fui tomada de uma serenidade indescritível. Cada um estava se desenvolvendo segundo as possibilidades próprias e segundo a misericórdia divina. Aquele que estava mais encroadinho é porque precisa ficar encroado. A limitação do cérebro e o tempo de vida curto é uma terapia para um espírito que não respeitou o seu corpo. Aqueles 11 anos mais 9 meses é terapia da alma através de um corpo através do qual ele está doando
fluidos distorcidos, conflituosos, promovidos pelo suicídio, provavelmente, uma queda do alto, ou de uma alteração outra que lhe lesou o crânio, e por isso a microcefalia. 11 anos é uma bandagem adequada, porque se deixasse livre, o seu condicionamento suicida, provavelmente não é um suicida pela primeira vez, poderia incliná-lo a se suicidar novamente. Então a misericórdia divina dá o remédio na medida certa. E ela dizendo: Alberto, o meu coração se acerenou, porque eu sei que o meu filho vai viver o tempo que ele vai viver. Olha a compreensão espírita. E a minha filha vai seguir adiante, porque pode seguir adiante. E todos dois estão caminhando como devem caminhar. E eu tenho que fazer a minha parte, cuidando deles como devo cuidar, junto com o meu parceiro. Essa é a visão espírita. Capaz de poder entender o antes. 5 meses antes, ela soube que ia ter gemelar. E teve da parte do esposo, e veio pelo esposo, que iam ter filhos alterados. Significando dizer de que quando um filho surge alterado no ventre materno, ele está dentro de uma programação divina. E 11 anos de um, 30 de outro, 40 de outro, para a divindade são tempos que favorecem um novo significado evolutivo para cada espírito. Nós não podemos comparar um com o outro, de que é melhor para um ou melhor para o outro, porque um viveu mais, outro viveu menos. Isso são argumentações meramente humanas, sem a compreensão dos ascendentes espirituais. E ela caminha como uma verdadeira espírita que veio do berço, sendo iluminado pelo pensamento espírita, sabendo que os filhos têm a ver com as suas artrites reumatoides, com os seus crimes cometidos outrora, que ela já sabe quais são e que eu também. E ela o faz atendendo os seus pacientes da oncologia infantil, como se não fosse suficiente, alguém poderia pensar. Tudo isso faz parte de um pacote dos porquês e dos paraquês. Espiritismo é uma doutrina mais do que esperança, como diria Allan Kardec, comentando o livro dos Espíritos, uma resposta dos Espíritos, dizendo que com o cristianismo nós passamos a ter esperança no futuro, mas com o Espiritismo nós passamos a ter a certeza no futuro. A doutrina espírita é essa doutrina incomum pela sua abrangência, e ela é inusitadamente abençoada, porque ela nos capaz de iluminar o nosso aqui e agora, explicar os nossos porquês e favorecer os nossos paraquês, dando-nos ensejo de poder fazer hoje tudo o que precisamos fazer. Estejamos bem ou com algum sofrimento. Estejamos ao lado de alguém ou tendo que doar um filho, doar um pai, doar uma mãe. Precisando experimentar o enfrentamento da desencarnação, a chamada famosa morte, ou precisando fazer o recebimento de alguém que renasce com uma alteração grave. Qualquer que seja a circunstância que acontecer com você, ainda que você esteja nas imediações de um campo de Auschwitz, você está no lugar certo, com as pessoas certas, para fazer o seu melhor, porque o que a divindade quer é que nós possamos nos iluminar. A proposição espírita, portanto, é a garantia de que Jesus nunca nos abandonou, como ele assim o disse no seu tempo, quando afirmava, numa poesia notável da grande poetissa baiana Maria Dolores, que, convivendo à época com Jesus, com muita intimidade com seu evangelho, haveria de, através de Chico Xavier, descrever essa necessidade de abrirmos o coração para que o Espiritismo seja tudo isso que nós acabamos de refletir em poucas palavras, em poucos minutos. Ela o diz de uma forma formosa, essa necessidade emergente de abrirmos a alma para que Jesus venha, porque, como ela bem diz, e lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordamos-te, Senhor, a tua promessa em sentido augusto, e crede que eu estarei convosco eternamente, até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te. Ao ver-te as manifestações
de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens, dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria, pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui, ali, entretanto, nutrindo de diferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração.